Emerson, eu queria que você compartilhasse com a gente, sim, os 3 jogadores que mais te faz ou fizeram raiva e os que mais te deram alegria. Nossa, 3 que me fizeram raiva. Ai, ai. Os que fazem raiva a gente tem tantos, né? Mas, ó, aquele atacante, Vou começar com o De Federico, que para mim, puta promessa Nossa falsa senhora, do buscou cacete. no fundo do poço esse aí. Esse é horrível, esse daí. Cara, aquele Jonathan, para mim, aquele atacante, puta que pariu, velho. O que passou recentemente aí, recentemente. o Jonathan Cafu? Não, maior... o outro. Cara, esse cara aqui, eu vou ver se eu acho uma foto dele aqui, peraí. É Jonatas, eu acho que é. Ele jogava em qual posição? Ele era Corinthians. É o atacante. Não. Esse maluco aqui, ó. Cara, não lembro desse cara, não. Caramba, não lembro desse recente? cara. Pô, não lembro. Não, ele não foi não muito é recente, não. Mas ele, não sei se você lembra dele no Corinthians aqui, ó. Cara, juro que eu não lembro. Cara, depois eu vou pesquisar mais sobre ele. Esse cara é horrível, mano. Pra mim, esse cara me fez muita raiva, mano. Era caneludo demais. E outro, o Gustavo, mano. Gustavo. Nossa senhora, me fez muita raiva, velho. Gustavo é boa escolha. Muita raiva, velho. Muita raiva esses caras nos fizeram. Cara, não vou deixar de passar o Ronaldo, né? Como um cara que fez a alegria da minha vida. O cara no Corinthians ali fez a boa. O Levezinho. Liedson deu muita alegria. Esse cara. Muito boa escolha, muito boa escolha. E, cara, Ronaldo, Liedson e. Vou colocar o Paulo Guerreiro, velho. Paulo Guerreiro. Deu um mundial aí, fez o gol. Ele pode ter sido traíra, mas é aquele traíra que a gente ama, né, velho? Eu nem lembro mais que ele foi traíra. Já passou. Mas, ó, tipo, outros que me deu muita alegria, o Romarinho me deu muita alegria contra o Palmeiras. Era esse cara entrar contra o Palmeiras, meu Deus, cara, ele arregaçava. Então, o Romarinho também, outro que me deu muita alegria. Marcelinho Carioca, a gente viu jogar, eu vi um pouco jogar também, dava muita alegria. Mas é esses caras todos aí. Esses têm um espaço aí. E agora, eu vou pedir para você fazer uma lista, não precisa ser na ordem, mas se quiser colocar na ordem, legal também, de top 5 jogadores da história do Corinthians. Você pode usar um critério da história geral mesmo, de tudo que você consumiu sobre o Corinthians, ou você pode fazer um top 5 da história dos jogadores que você viu jogar, tá? Inclusive, pedir pro pessoal do chat aí, se quiser deixar a lista de vocês, essa é o assunto de hoje pro nosso chat. Boa. Cara, eu vou, assim, por ter visto muito jogar e por ter feito muita diferença nos times que eu vi do Corinthians, tá? Para mim, o Cássio é o primeiro. O Cássio é o cara que eu acho que tem a história que não vai mudar no Corinthians ali, é o maior, acho que, goleiro da história do Corinthians, então o Cássio. O segundo, eu vou colocar o critério assim, que foi o que mudou o patamar do Corinthians, porque acho que antes do Tevez, o Ronaldo ali, antes do Ronaldo só teve o Tevez ali que chegou naquele patamar tipo de jogador muito badalado, né? Então acho que o Ronaldo, para mim, eu coloco ele como segundo, ele mudou o patamar do Corinthians, né? Colocou o Corinthians numa prateleira diferente ali, depois muitos jogadores quiseram vir jogar no Corinthians pelo Ronaldo, por ter ouvido o Ronaldo falar e o Ronaldo ter conversado com os caras, então o Ronaldo abriu umas portas aqui pro Corinthians, então acho que o Ronaldo é o segundo, né, para mim. O Marcelinho Carioca, eu acho que o Marcelinho Carioca tem a história acho que do Corinthians ali, fez muito sucesso ali nos anos 90 ali, né, então ele acho que todo corintiano gosta. Eu não sei se eu posso colocar outros jogadores que eu não vi, né, tipo, mas... Pode, o critério é seu, preciso de top 5 jogadores do Corinthians. Tá, mas eu acho que assim, acho que ter visto o vídeo e ter ouvido meu pai falar, né? Então, acho que o Rivelino foi um dos caras aí que meu pai falou que, cara, era um cara absurdo. Eu não vi jogar, mas vi vídeos, vi também outras coisas. Então, o Rivelino aí tá na lista. Na lista. Então, você colocou Cássio, Ronaldo, Marcelinho Carioca, Rivelino. Guerreiro, né? Não, Guerreiro não. Guerreiro foi um dos jogadores que fizeram alegria. Tá. Da minha lista tá o Cássio, o Ronaldo, Marcelinho Carioca, o Rivelino. E aí, cara, é aquele negócio, né? Tem Neto, tem Casagrande, tem Sócrates, tem esses caras aí que também
fizeram sucesso aí. Mas, cara, para colocar o top 5 aí, eu vou fechar com o Neto também, que eu acho que o pessoal fala muito bem dele aí também, então acho que o Neto fecha a lista aí para mim do top 5, vai. E trouxe um título muito importante para a época pra gente, né? Foi o protagonista aí, então. Pois é, aquele de 90. Bem selecionado. Exato. Ele, inclusive, na final de 90 não jogou, mas fez o nome dele em todas as fases ali, né? O Tupanzinho ali só decretou o que o Neto fez ali. O Neto fez, perfeito. Exato. Ok. Agora eu vou falar alguns nomes de jogadores do Corinthians e você define para mim se ele é destaque, craque ou lenda, certo? Se porventura eu colocar algum nome assim que você discorda, fala, mano, esse cara nem deveria estar na lista, tira ele daí, também tá tudo certo. Peraí, essa linha tá meio tênue, hein? Não, é que assim, craque, lenda, a ideia é assim, jogadores que foram bons no Corinthians, na história do Corinthians, aí é destaque, alguém que, né, obviamente se destacou jogando pelo Corinthians, conquistou alguma coisa ali importante, ou um cara que foi muito craque jogando no Corinthians, ou uma lenda. Só que aí você vai avaliar o jogador pela passagem dele no Corinthians, tá? Porque tem jogadores que foram muito bons no geral do mundo, mas no Corinthians talvez não tenha desempenhado. Beleza? Então vou começar a lista fácil. Emerson Sheik. Emerson Sheik acho que foi destaque no Corinthians. Ele foi um destaque, fez os gols ali da Libertadores, acho que destaque tá bom para ele aí. Jadson, para mim o Jadson é craque, cara, ele destoou ali naquele time que ninguém dava nada ali, naquele da quarta força, eu acho que o Jadson ali ele é craque, ele jogou muito do lado do Rodriguinho, vixe, é absurdo. Boa. Ralf é lenda, velho. Ralf, né? Pra mim, é lenda, cara, não tem um volante que marque igual o Ralf, cara, pra mim é absurdo esse cara, absurdo. Falando em volante, Vampeta. Cara, eu assim, eu acho que ele tá numa linha ali entre destaque e craque, entendeu? Mas acho que eu vou colocar ele como destaque. Eu acho que eu vou colocar ele como destaque ali, porque ele foi famoso também pelo extracampo dele ali também, né? Tipo, de falar bastante, tipo, de ser corintiano no momento ali, no momento de falar. Acho que ele foi destaque pro Corinthians. Joia. E aqui o amado por muitos e nem tanto por outros, Romero. Ixi, Romero é lenda. Lenda? Ok. Eu vou deixar o Lucas doido. Não, aqui o critério é seu, o Lucas tem nada a ver com isso. Boa. E Carlito Tevez. Carlitos é craque. Carlitos foi craque no Corinthians. Paulinho foi lenda, cara. Paulinho, pra mim, um dos mais importantes aí, tanto no Mundial quanto ali na Libertadores, pra mim foi decisivo, cara. O ano dele foi absurdo. Boa. E aí que fazia dupla com Jadson, Rodriguinho. Rodriguinho foi craque também, pra mim acho que ele entra na prateleira craque, igual o Jadson. Boa. Luizão. Passagem do Corinthians, ele foi bem, velho. Ele fez muito gol, cara. Inclusive do Mundial lá, ele jogou bem, os jogos do Mundial que eu lembro. Cara, colocar ele como craque. Vai. Craque, boa. Gamarra. Isso é lenda. Não tem nem como, né? E Paulo Guerreiro? É craque, o Guerreiro foi craque, vai. Lenda ainda tem que subir a prateleira um pouquinho ali. Eu tô pensando. Era se ele tivesse renovado por um valor bom, né? Exato. Não é nem pela questão do que ele. Porque assim, cara, eu concordo que a vida de todo mundo, o pessoal tem que buscar melhorar, com certeza. Eu acho que isso daí tá. Assim, eu acho que mas para você ser uma lenda num time, assim, você precisa ter uma história um pouco mais robusta, uma história. E não digo por títulos, tá? Digo pela história mesmo do cara, o que o cara faz pelo seu clube. Ok, e aí fechou a nossa lista. Agora a gente faz comparação um contra o outro, tá? É o mano a mano. Boa. Gil ou Balbuena? Gil ou Balbuena? Gil. Zé Elias ou Ralf? Caramba! Olha, eu vou pelo que eu vi jogar, mas essa eu vou ficar tentado, mas eu vou pelo Ralf. Ralf na lista. Boa. Essa daqui é bem difícil, a próxima. Lulinho ou Thales Magno?
Ai, cara, ó, o Lulinha ainda fez mais gols que o Thales Magno, tá? O Lulinha. Não estou certo disso não, viu? Depois a gente vai ter que pesquisar isso, mas eu vou com o Lulinha, só pra não dizer que eu... Tá ok. E aqui, eu acho essa aqui dificílima. Paulinho ou Elias? Paulinho. Paulinho. Essa não tava tão Douglas, difícil. Douglas ou Garro? Douglas ou Garro? Douglas. Carlito Teves ou Edilson Capetinha? Pô, acho que eu vou de Teves. Teves, Vou o Teves. Aqui tem outra muito difícil. Otacílio Neto ou Hector Hernandes? Ai, Otacílio Neto. Otacílio Neto meteu gol até no São Paulo, velho, já. Então, um 4x3 aí do Corinthians do São Paulo, vou de Otacílio Neto. Ok. Wagner Love ou Yuri Alberto? Yuri Alberto, artilheiro aí da Arena, tá se tornando artilheiro do Corinthians, Yuri Alberto. Boa. E aqui tem Alexandre Pato e Roger Guedes. Os caras... Pelo Corinthians, Roger Guedes, vai. Ok. Nilmar ou Edson? Levezinho. Boa. Dido ou Cássio? Cássio, boa. E aí agora, você vai selecionar os 11 da história do Corinthians por posição, tá? Você vai escolher um goleiro, um lateral e tal. E aí eu queria saber primeiro, você vai definir qual o sistema tático aí. 3-5-2, 4-3-3, 4-4-2, como que você quer desenhar esse time aí? Vamos no 4-4-2, acho que vai ficar mais... 4-4-2 tradicional. Ok. Boa. Então, um goleiro. O Cássio. Lateral direito. Lateral direito... Cara, vou colocar o Fagner. Fagner, boa. Lateral esquerdo. Lateral esquerdo, André Santos. Gosto muito do André. Dois zagueiros, né? Pode falar os dois de uma vez. Gamarra e... Deixa eu pensar no outro. Dá só um minutinho aqui que eu vou pensar no outro aqui ainda. Peraí, Gamarra e... Cara, vou colocar o Chicão. Chicão. Muito boa. E aí você vai de dois volantes? Ou um volante só? Ou seja, eu vou fazer uma dupla aí dessas daí que eu falei. Beleza, que então pode Paulinho falar. E Ralf. Paulinho e Ralf, ok. E aí, armando o time, você vai ter dois armadores aí, quem que você escolhe? Armadores, vamos lá. Vamos colocar o Casagrande. Ou Casagrande não, perdão, o Sócrates. Coloca Sócrates e Rivelino. Apelou, hein? Eu posso, né? Eu posso agora. Pode, claro. E aí, para fechar, a sua dupla de ataque? Ronaldo, Fenômeno. Deixa eu pensar num... Ronaldo... Ai, cara. Tá me faltando o nome aqui. Ronaldo, vai. Vou colocar o Levezinho, porque foi uma das escolhas aí que eu coloquei. Vai, Ronaldo Levezinho. Ronaldo e Levezinho. E aí você quer escolher um treinador? O Tite. Aí não tem como. Tite. Acho que vai ficar meio clichê, né?